E aí, vamos falar sobre negócios? Vamos aprender, vamos crescer, empreender. Quem quer crescer, quem quer lucrar mais, tem que conversar, tem que estar sempre buscando, tem que estar ouvindo sobre o assunto. O empreendedor não pode ficar só escorado no balcão ou atrás de um birô. É preciso ir atrás, se informar, e você está no lugar certo. Isso aqui é o JC Business, seu espaço que você tem para aprender, para conhecer sempre um pouco mais sobre o mundo dos negócios, independentemente do tamanho que seja o seu negócio, a sua empresa. A gente está aqui para te ajudar a crescer, te ajudar a empreender. E essa semana a gente veio trazer aqui um conceito mundial de muitas empresas, que é o cliente no centro. Na sua empresa, onde é que o cliente está? Ele está no centro ou ele é só uma consequência dos seus investimentos, do seu negócio? Ele é só uma parte dos seus negócios, hein? Antes da gente conseguir prosseguir com esse assunto, te convido a seguir a gente, acompanhar o nosso canal no YouTube, se inscrever, acionar as notificações para ficar sempre muito bem informado sobre tudo que for postado aqui no nosso canal, tá bom? Bem, hoje nós recebemos aqui nos estúdios do JC Business o Bruno Tavares, que é consultor organizacional e especialista na área de operação e marketing em vendas. E a gente vai falar sobre esse conceito do cliente no centro. Bruno, onde é que deve estar o cliente numa empresa? Ele realmente tem que estar no centro? É o produto que tem que estar no centro? É o próprio colaborador que tem que estar no centro da empresa? Quem é que deve estar no centro de qualquer negócio? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema que é tão prazeroso, né? Vivemos num país onde mais da metade da população, né, é focada nessa veia empreendedora, e falar sobre negócio é sempre um prazer. E quando a gente fala sobre cliente no centro, respondendo a sua pergunta, o cliente, ele de fato, ele sempre tem que estar no centro, né? Porque toda empresa, quando ela é formatada, quando ela é planejada, ela tem primeiro um grande objetivo, óbvio, que é dar lucro, né? Se não for uma ONG, mas é dar lucro. Mas o lucro, ele só vem se de fato nós estivermos centrados, pensando no cliente, pensando nos produtos que possam ser direcionados e atendam a necessidade desse cliente. Colaborador também é importante, pegando o gancho do que você falou, mas nós temos que focar de maneira especial no cliente, porque ele é que vai gerar a rentabilidade, vai gerar o lucro dentro da empresa. Agora, quando a gente fala de cliente do centro, muitas pessoas podem confundir com o cliente sempre tem razão, né? Que é um conceito antigo, que dizia isso, o cliente sempre tem razão. Antigamente tinha comércio que tinha até uma placa escrito isso ali atrás do balcão. Esse conceito do cliente sempre tem razão tem a ver com o conceito do cliente no centro? Principalmente as pessoas da velha guarda, né? Sempre eu escutava muito meu avô, minha avó falar que o cliente sempre tem razão, mas hoje, quando eu passo a entender mais sobre esse mundo, né, de negócio, não é bem assim. Na verdade, a gente percebe vários clientes que não têm o menor perfil para fazer parte daquele nosso leque, daquele nosso mix, né, de clientes na cartela, e se a gente for ter esse conceito, provavelmente a gente pode ter muitos problemas. Então, o cliente que desrespeita, o cliente que não entende de fato a solução que você quer propor, quer exigir mais do que ele precisa, obviamente, de maneira respeitosa, ser orientado e, quem sabe, até ser convidado a procurar talvez uma outra empresa se a nossa, né, não está atendendo à expectativa dele. Demitir o cliente, né? Demitir o cliente. Agora, como é que o empreendedor pode identificar se no negócio dele o cliente ele realmente está no centro ou ele está mais para as beiradas? Eu costumo dizer que nós vamos sentir sempre na última linha do DRE. Né? Quando a gente percebe que o lucro está impactado, alguma coisa está errada. Pode ser inúmeras variáveis, isso é fato, mas como nós vivemos num ambiente onde tem várias empresas oferecendo o mesmo produto ou serviço com coisas muito similares, a gente vai perceber que o cliente, de fato, ele precisa estar no centro quando a gente percebe os nossos diferenciais. Então não adianta nada termos um bom produto, termos um bom serviço, se ele não estiver sendo bem atendido. E o atendimento, a jornada do cliente, que a gente costuma falar nas empresas, ele começa tanto do antes da compra até o pós-compra. Se você que é empresário, você que é empreendedor, se você perceber que está deixando faltar algum atendimento nesse início ou consequentemente no meio e no fim, você precisa rever os seus conceitos de cliente no centro.
Agora, como é que o empreendedor ele vai conseguir, como você falou, né? A gente estava pensando aqui sobre como identificar. Agora, quais são os passos que a gente precisa seguir, então, para colocar realmente o cliente no centro do negócio? A partir de hoje, eu quero que realmente minha empresa ela se foque nisso. Como é que eu devo começar? Primeiro ponto, você precisa definir uma estratégia. Eu até corrijo. Antes de definir a estratégia, você precisa se conscientizar que você precisa, de fato, mudar essa visão mais para o cliente. Então, se eu identifiquei que a minha empresa não tem um cliente no centro, eu preciso definir uma estratégia que foque isso. Isso aí vem da parte estratégica, que é CEO, diretoria, passando pela parte tática, né? A primeira liderança e a parte operacional. Se a diretoria, o CEO, decidir que quer atender bem um cliente, mas se ele não souber comunicar para as suas primeiras lideranças e a parte operacional, isso aí também não vai funcionar. Então, primeiro, fazer esse planejamento e ter um sistema que comunique bem isso. Porque a parte, como a empresa é dividida por silos, pegando o exemplo, o setor industrial tem o setor comercial. Se o meu comercial faz muito bem a venda, mas quando a gente percebe que o produto não está indo de acordo com o que o cliente espera, vai dar uma falha. Da mesma forma que se eu faço um bom produto e o comercial não atende ele da melhor maneira, vai dar uma falha. Então, tem que ser uma engrenagem. As empresas elas precisam estar dentro da mesma expectativa. Vamos trazer aqui algum exemplo prático de alguma empresa que focou no cliente e se deu bem e de alguma empresa que não focou no cliente e se deu mal. Um exemplo clássico, acredito que muitos já devem ter ouvido falar, a própria Amazon, né? Conhecida, essa grande empresa. O fundador dela, o Jeff Bezos, para você ter ideia, ele até hoje, mesmo depois de muito sucesso, mesmo depois de ter milhões e milhões, né, de valorização da sua empresa, ele continua seguindo um rito que é muito peculiar. Em todas as reuniões dele, seja diretoria, ou seja qualquer outra, ele orienta para que todas as reuniões tenham uma cadeira vazia. Mas por que essa cadeira vazia, né? Para que lá esteja representado o cliente no centro. E como é que ela deu certo? A gente vê o alcance que ela tem, né? A grande capilaridade que ela tem em alcançar novos clientes todos os dias. Pegando o exemplo, talvez, que não foi tão positivo, né? Um grande empresário de uma empresa de telefonia estava desdenhando, acho que essa é a palavra certa, da criação do iPhone. Então, ele vendia milhões e milhões de aparelhos de telefone. E aí, quando a Apple lançou o primeiro modelo, numa entrevista ele questionou, mas eles não vendem nada, nós vendemos milhões. Ele estava focando no produto e não no cliente. Diferente da Apple, que construiu o produto pensando no cliente. Isso aí é uma grande diferença. Isso quer dizer que no momento de você desenvolver um produto, ou no momento mesmo que você abrir o seu negócio, muitas vezes e é natural, né? Principalmente quem desenvolve produtos. Vamos falar aqui da parte de moda, por exemplo, né? A pessoa que vai lá e produz uma roupa com todo cuidado, de utilizar um bom tecido, de fazer uma boa costura, de ter um bom design, por mais que aquele produto seja bom, se a pessoa não estiver pensando como o cliente ou no que gostaria, o que o cliente gostaria, ou como o cliente gostaria de ser atendido, a maneira com que aquele cliente gostaria de comprar aquele produto, se ele não pensar nisso, corre risco daquele produto ser mais um encalhado na prateleira. Não, sem dúvida. Uma técnica muito simples e fácil, que as pessoas pensam, como eu vou implantar uma cultura de cliente no centro? Pergunte para o seu cliente. Você tem uma gama de clientes que você já trabalha com ele, que você oferece produtos, mas se eu quero evoluir, se eu quero me manter sempre no topo, pegando o exemplo da moda, se eu quero lançar uma nova coleção, existe uma metodologia que é conhecida como grupo focal. Eu posso convidar alguns clientes meus mais assíduos, onde eu tenho contato, né? Tenho essa proximidade e eu convido. E pergunto para eles, nós estamos pensando em lançar essa coleção, o que é que vocês acham? Vocês acham que faz sentido? Vocês gostaram da cor, da proposta? E aí eles vão te dar o feedback, né? E para quem não tem talvez essa questão mais aproximada, de o cliente talvez não consiga fazer um grupo focal, existe o que nós chamamos de MVP, que é o mínimo produto possível, né? Que vai executar uma peça piloto, vai executar uma amostragem, não precisa divulgar isso de uma vez, você pode fazer de maneira faseada, faz um teste no mercado,
vê como é que funciona, vê qual é a receptividade, pega os feedbacks, o que tiver de melhoria, você ajusta e depois lança uma grande massa. Então isso reduz muito o risco de perder ou de deixar insatisfeito o seu cliente. Essa coisa que você fala do grupo focal, que desde o pequeno empreendedor que ele pode fazer ali com alguns clientes, até o grande empreendedor que ele pode realmente, inclusive, ter um setor da empresa para fazer isso. A gente vê muito em outros países que existem até empresas que são focadas em fazer isso, né? Em trazer pessoas para fazer esses grupos focais de forma imparcial, que dá esse feedback para a empresa, não é? Que vai poder, assim, traçar uma estratégia melhor. Não, existem empresas que são especialistas nisso, convidar clientes focais. Tem um exemplo de um cliente meu, né, da Gomes de Matos, onde ele contratou esse grupo focal, pegou a percepção dos pais dos alunos de uma grande escola, entendeu lá, ele fica sem ser percebido pelos clientes, ele escuta de uma maneira bem imparcial e ele pega todos os feedbacks e com isso ele traça novas metodologias, novas ações para poder fidelizar ainda mais os clientes. Agora, quando a gente fala de feedback, muitas pessoas, e hoje em dia os aplicativos ajudam muito isso, né? As empresas têm lá aquele feedback, seja no Google, ou seja alguma plataforma que ela utiliza para suas vendas, né? De alguma maneira, esses feedbacks, eles podem ser negligenciados ou não? É importante que a pessoa esteja observando realmente, ouvindo, atento ao que o cliente diz, por mais que muitas vezes o cliente fale algo de forma dura, critique de uma maneira excessiva, é importante não negligenciar esse feedback? Não, sem dúvida. É importantíssimo você ter, se possível, um setor que monitore a satisfação do cliente. Poucas pessoas sabem, mas o próprio Google, quando a gente coloca o nome do estabelecimento, ele vai ter uma avaliação lá. Pode ser até que você não saiba, mas a sua empresa está sendo avaliada. Então, se você entrar no Google agora, colocar lá o nome da sua empresa, vai ter no canto direito, na parte inferior, você vai perceber que tem uma nota lá de avaliação. Provavelmente vai ter comentários positivos, mas também vai ter comentários negativos. O que diferencia é o que você faz com essa informação. Se você pega essa informação negativa e fica chateado com aquilo, você perde a oportunidade de evoluir. Então, você tem que pegar o feedback e você tem que evoluir, executar, assimilar todas essas questões, todos esses feedbacks e focar no que foi pontuado e você tentar melhorar para satisfazer cada vez mais o seu cliente. Isso é importante. Vamos deixar aqui então uma lição de casa para os nossos empreendedores, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, os empresários, aquelas pessoas que querem fazer o negócio crescer, para repensar ou para observar dentro da própria empresa, para ver se o cliente está no centro. Vamos deixar aí alguns caminhos que ele deve seguir para alcançar esse objetivo? A minha primeira sugestão é que você faça de fato essa autoanálise, você possa fazer essa percepção. Se você não tiver isso concreto, faça uma pesquisa com seus próprios clientes. Tem um indicador que é conhecido como NPS, que ele mede quais são os clientes promotores, os neutros e os detratores. E aí você vai perceber, pesquisando sobre essa metodologia, aplique isso com seus clientes. A pergunta é bem simples, de 1 a 10, o quanto você me indica para um outro cliente? Se a sua resposta for 9 ou 10, você está bem. Se a sua resposta for 8 e 7, é um cliente neutro. Ele não fala bem, mas ele também não fala mal. Agora, se for abaixo de 7, se preocupe porque ele está falando mal da sua empresa. Tá certo, então. Nós conversamos aqui com o Bruno Tavares, consultor organizacional, especialista na área de operação e marketing em vendas. Bruno, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui ajudando os empresários, os empreendedores. Cada vez mais o brasileiro está descobrindo que pode crescer, que pode montar o próprio negócio e muitas vezes se jogando aí de peito aberto no mercado. E é importante a gente estar sempre trazendo conhecimento e informação para essas pessoas, né? Eu agradeço mais uma vez o convite. Sou apaixonado por falar sobre negócios, sobre empreendimento. O meu propósito, junto com a Gomes de Matos, de fato, é transformar pessoas e organizações para um mundo melhor. Então, no que depender da gente, nós estaremos sempre à disposição. Obrigado, Bruno. E você?
Gostou do conteúdo? Compartilhe então, passe para frente nos seus grupos de WhatsApp, para os seus familiares, para outros empreendedores que você conhece. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, acionar as notificações e ficar sempre muito bem informado. Em breve a gente volta com mais conteúdo relevante e importante para você. Muito obrigado e até a próxima.